e essa diretoria que vai rebaixar o São Paulo, tá? Esses caras, eles vão rebaixar o São Paulo Futebol Clube e nós estamos vendo a história acontecer. Nós estamos presenciando a história do rebaixamento do São Paulo acontecer. Nós não ganhamos do time do Red Bull Bragantino, com um a mais nós perdemos. Nós não ganhamos de um time de Série D, igual a Inter de Limeira, e com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Nós não ganhamos do Velo Clube, colocando Jandrei no gol, com força máxima na linha, e nós tomamos 3 gols dos caras. Nós entramos como um time patético de pequeno, nojento, microscópico, para empatar com o Palmeiras de medo, praticando o antijogo, tirando nossos melhores jogadores, e tudo bem, empatamos. E hoje, contra a Ponte Preta, que eu acho que deveria entregar sim, eu acho que deveria entregar, bota o sub-12 e entrega pra Ponte Preta dando risada. Isso é o que eu teria feito. Mas o São Paulo foi com força máxima para ajudar o Palmeiras. Ele queria ajudar o Palmeiras. E nós tomamos uma virada da Ponte Preta no Morumbi e poderíamos ter tomado mais. Poderia ter sido mais. O futebol do São Paulo derreteu. O futebol do São Paulo não é de hoje que ele é uma tiriça. O Zubeldia, o técnico. Eu vou falar do Zubeldia aqui agora. E depois eu vou tentar dar uma solução. Porque a coisa tá muito feia pro nosso lado. E você que é São Paulino, que agora tá olhando pra minha cara e falando assim, ó. Porra, mas não era pra entregar. Porra, mas já tá classificado. Ô, deixa o Zubeldia trabalhar. Talvez esse vídeo não vá te agradar muito, tá? Talvez não vá te agradar muito. Agora você aí, que tá olhando nos meus olhos aqui agora. E aqui eu tô falando muito sério, tá? Eu gosto de levar o futebol na flauta. Eu gosto de levar realmente o futebol na alegria. Eu acho que o futebol é uma válvula de escape de uma vida difícil que nós temos aqui no nosso país. E que o futebol, ele sim, é a nossa grande alegria, tá? Se você tá indignado com essa situação, se você sabe que o São Paulo joga como time pequeno hoje, e por isso ele endurece para um time como o Corinthians, por isso ele endurece para um time como o Palmeiras, e é por isso que ele não ganha do Velo Clube, é por isso que ele não ganha da Inter de Limeira. Então, você tá comigo. E aí, ó, chega nesse like aí se você quiser, puder, né? E se inscreva aqui no canal, você cair de paraquedas aqui agora, que eu vou falar umas verdades aqui que eu acho que tem que ser ditas mesmo, e o papo agora vai ter que ser muito sério, tá? O Júlio Casares e o Carlos Belmonte, essa dupla aí, ela vai rebaixar o São Paulo. Se eles puderem, eles vão rebaixar o São Paulo. Podem acordar amanhã e dizer, não vamos rebaixar o São Paulo não, vamos levar o São Paulo pra cima. Eles fazem no estalo de dedo. Com a manutenção do técnico Zubeldia, eles vão rebaixar o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vai ser rebaixado com o técnico Zubeldia, que é um cara que treinou até hoje Barcelona de Guayaquil, Alavés, o que mais aí? Lanús, é o tamanho dele. É o tamanho do Zubeldia, tudo que ele pode oferecer é nada para nós São Paulinos. Ele não pode nos oferecer absolutamente nada. Ele é um cara que coleciona imbecilidades na sua trajetória como técnico do São Paulo. E quando eu digo imbecilidades, eu tô falando do Jandrei ser colocado, por exemplo, contra o Velo Clube, quando o time do São Paulo era o principal. Quando eu falo imbecilidades, eu estou dizendo aqui que você tem o Palmeiras aqui, né? Jogo do dia tal é o Palmeiras. Jogo contra o Velo Clube, você coloca força máxima. Inter de Limeira, força máxima. Velo Clube, força máxima. Contra o Palmeiras, você tá com medo de quebrar os caras. Então você tira os seus melhores jogadores, Oscar e Lucas. Contra a Ponte, que é o próximo jogo e já classificado, força máxima de novo. Então ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem a menor ideia do que é o São Paulo e do que ele está fazendo. Ele não sabe quem é o Palmeiras. Ele não sabe quem é a Ponte Preta. Ele não sabe nada. Não tem ninguém para falar para esse sujeito que ele não sabe absolutamente nada. Nós deveríamos ter sim eliminado o Palmeiras, mas não era tomando baile da Ponte Preta, e sim tentando ganhar do Palmeiras. Né? E aí tem discursinho de que foi bom, ó como o Zubeldia foi bem contra o Palmeiras. Time pequeno, abriu mão de jogar futebol, abriu mão de jogar bola contra o Palmeiras e jogou como um time pequeno. E quando começar o Campeonato Brasileiro, se essa diretoria optar por manter o Zubeldia, nós vamos ser rebaixados. Ele é um técnico para rebaixar o São Paulo, ele é o nome ideal. Porque o São Paulo, diz Zubeldia, ele piorou em todas as peças. Não tem uma peça no São Paulo hoje,
nenhuma que não esteja atrapalhada jogando num sistema tático fracassado. Hoje, contra a Ponte Preta, esse técnico não estava lá de novo. Ele não estava lá, porque ele está suspenso, porque ele é um histérico, né? Ele é todo eufórico, esganiçado. Um homem zarrão que grita, né, com o quarto árbitro. Quando o Dorival Júnior chegou no São Paulo, quando o Dorival veio pro São Paulo, ele pegou um time perdendo pro Ituano na Copa do Brasil. Dorival chegou pro elenco e falou, nós vamos ganhar. Fez um trabalho sério e convenceu o elenco todo a jogar pelo São Paulo para ganhar a Copa do Brasil, certo? O Zubeldia não estava. Ele não estava lá quando nós fomos eliminados pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ele optou por tomar cartões e não estava lá naquele primeiro jogo, se jogando no chão, dando carrinho, entrando no campo. E isso aqui é só o temperamento dele e as ausências dele. Quando o Zubeldia tira o Rafael do gol e coloca o Jandrei de maneira inexplicável, ele ultrapassa o limite do tolerável, e isso não sou eu que estou falando, é a cara dos jogadores, que ele já perdeu esse vestiário. Quando ele tira o Oscar e Lucas do Clássico contra o Palmeiras, vocês tinham que perguntar pro Lucas e pro Oscar o que eles sentiram e o que eles sentem pelo Zubeldia hoje. Hoje o Luciano sai do jogo, cata uma garrafinha d'água, né? Se coloca no cantinho do campo, ali na beira do campo, junto com todos os jogadores e conversa algumas coisas ali que com certeza foi das imbecilidades que o Zubeldia faz dentro do campo. Então ele perde o vestiário. Ele já perdeu. Então por que a joia Rian Francisco não está em campo ainda? O que falta? O André Silva também tá pé da vida já com o Zubeldia, isso eu vejo pela cara dele. Não posso provar, mas eu vejo pela cara dele. Por que esse cara está deixando o Igor Vinícius titular, quando o Cédric Soares, em cada minuto que põe o pé na bola, ele se mostra melhor do que o Igor Vinícius? Por que esse cara pequeno, minúsculo, que não sabe ser técnico, está mantendo o Igor Vinícius e não colocando o Cédric Soares para jogar? Por quê? Nós queremos respostas. Por que nós passamos um ano amargurando a tiriça que é Luciano de meia, e hoje o cara, obrigatoriamente, pela chegada do Oscar, ele foi pro ataque, e ele é o nosso melhor atacante. E quando tem o Palmeiras, esse técnico, esse cara aí, ele tira Oscar e Lucas e coloca o Luciano de novo de meia. Eu estou dizendo pra vocês, um time que não ganha da Inter de Limeira da Série D, nem do Velo Clube, e toma a virada da Ponte Preta, é um time que vai ser rebaixado no Brasileiro. Nós seremos rebaixados no Brasileiro. Não temos mais nada, a não ser o tri mundial para bater no peito. Os rivais estão nos passando aí em números de brasileiros. Os rivais têm, obviamente, mais Copas do Brasil do que a gente. Os rivais empataram com a gente em Libertadores. E o Mundial, eles usam agora uma prerrogativa de que não dá pra ganhar mais, que o futebol tá muito desigual. Azar deles. Essa eu não aceito. Estádio, que nós tínhamos o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, e os caras não tinham nada, era Itaquerão, como que era? Ai, meu Deus, Fazendinha, Parque Antártica, Vila Belmiro, não tinham nada perto da gente, nada. Eles se modernizaram e montaram as arenas. Eu acho que a arena não passou, eu prefiro o Morumbi ainda, mas eles montaram arenas modernas. E nós estamos aqui, rezando para ter uma reforma lá, a cobertura do Morumbi. São Paulo teve um processo de apequenamento absurdo, um processo pesado de apequenamento de presidentes que achavam que a camisa jogava sozinha, de presidentes preocupados com Iago Maidana, com Everton Felipe, com Raniel, que eu não vou esquecer nunca mais. Surgiu uma agora que nós estamos devendo pro Grêmio 8 milhões do Ferreirinha, e eles vão denunciar a gente aí. Eles seguraram a dívida porque eles queriam receber o Arboleda. Eles queriam ter o Arboleda lá. Quando o São Paulo recusa a proposta do Arboleda, eles falam, tá bom então,
Então você está me devendo 8 milhões. O São Paulo vai se ferrar se não pagar os 8 milhões. Palmeiras acabou de comprar o Paulinho, um centroavante que jogou menos que o Hulk e menos do que o Daverson ano passado. Menos que o Hulk e menos que o Daverson ano passado. Eles pagaram no Paulinho 130 milhões de reais. Flamengo, Botafogo, não precisa nem falar, né? Não vou ficar gastando vocês aqui falando quanto o adversário gasta. Eu tô dizendo que nós perdemos um lateral direito pro Atlético Mineiro, que o São Paulo não quis pagar 9 milhões nele, lá no Juventude. Juventude, Curitiba, um desses dois, Curitiba. São Paulo não quis pagar, não tinha dinheiro para pagar à vista 9 milhões. O time sabia que o São Paulo não ia pagar, eu acho. E aí nós não conseguimos trazer um lateral de 9 conto. Enquanto nossos rivais pagam 80 no Matias Vinha, 80 milhões, 90, 100. E nós estamos aqui, num processo eterno de apequenamento. Então é isso aí, torcedor São Paulino. São Paulo perde a partida de virada para a Ponte Preta, no Morumbi. Prejudica o rival Palmeiras, sendo que agora também tem uma situação. O Palmeiras teria que perder na partida que tem hoje, né, para poder se complicar de vez. Caso o Palmeiras ganhe, ele ainda tem chances de classificação, ele ficaria 2 pontos atrás da Ponte Preta, sendo que o São Paulo ainda joga com um rival do Palmeiras na última rodada, sendo que aí a Ponte Preta também teria que vencer o seu último jogo. Então o São Paulo mais ou menos prejudicou, mas ainda o Palmeiras tem chance, né? Tudo pode acontecer ainda no Campeonato Paulista. A pressão pro técnico Zubeldia cair aumenta cada vez mais. Não porque ele perdeu para a Ponte Preta, e sim porque o treinador utilizou os jogadores titulares logo após usar também no clássico contra o Palmeiras, e usa novamente agora para a equipe perder para o Palmeiras. Risco de algum atleta importante sofrer uma lesão séria e desfalcar o São Paulo por tempo indeterminado. Então é complicada essa situação. Como disse o Juba, o técnico Zubeldia parece que não entende o tamanho do São Paulo, não entende o tamanho de alguns adversários que o São Paulo enfrenta. O São Paulo não precisava colocar o time titular para enfrentar a Ponte Preta. E então peço aí sua opinião nos comentários, o que você acha disso aí. Deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações.